Bom dia, boa tarde ou boa noite, sejam todos bem-vindos novamente aqui ao nosso podcast, o podcast do Cultura Longboard. E hoje aqui na nossa bancada, de volta, nossa amiga Monique Garcia. E aí, galera? Tô aqui, eu e o Pet, já daqui a pouco a gente tá virando a dupla dinâmica, né, Pet? A dupla dinâmica aqui do podcast. Infelizmente hoje nosso amigo Bulhas não vai conseguir. Ele ainda tá resolvendo algumas coisas aí. Ele foi pro pé no bico e aí voltou, tá acumulou algumas coisas aí. Mas a galera que tá aí ligada, a gente recebeu até um direct aí que ele ganhou, né, lá na categoria mais 40 no pé no bico. E aí a galera mandou até uma mensagem aí, ó, tá perdoado que ele tá ausente do... Mas é isso aí. Fez por merecer, tá perdoado. Tá perdoado. Parabéns, Agora, parabéns, né? Parabéns pro Bulhas. parabéns Mandou pro bem. Bolhas, mandou bem, mandou bem. Representou o Cultura Longboard. É. E tem também Yuri, né, que tá sumidaço. Monique Pontes, que não vejo mais, tá sumida também. E o vovô também, mas o vovô é até compreensível, porque ele tá lá em Portugal. Não é sempre que ele pode participar. Mas é isso aí. O assunto nóis. hoje, galera. O assunto hoje, galera, é um assunto muito bom, que está em total evidência e que eu acredito que a gente vai trazer mais esse conteúdo super importante aí para vocês. O assunto de hoje é preparação mental para praticantes e competidores do surf longboard. E para conversar com a gente hoje, vamos receber nosso amigo aí, profissional da área, que vem fazendo um trabalho brilhantíssimo com relação a esse assunto, Alex Leco. Seja bem-vindo, irmão. O espaço é todo seu. Fique à vontade. Obrigado, Persson. Boa noite a todos. Foi um grande prazer estar aqui participando desse momento, né? Dessa possibilidade de compartilhar um pouquinho do que a gente faz. E é isso. Vamos em frente. Vamos falar de surf e de que maneira a gente pode usar a mente a nosso favor aí, né? Nesses momentos de prazer ou de competição, que também é prazeroso, mas se deixar, a coisa pode ficar meio estranha. Quando eu pensei, né, eu falando com Bulhões, eu falei, pô, Bulhões, eu queria ver uma pessoa para poder a gente conversar sobre isso. Me surgiu uma necessidade, né, da gente falar sobre isso, porque rolou um evento em Ubatuba, né, e aí algumas pessoas mandaram mensagem no direct, pô, vai ter uma competição. Pessoas que estavam começando a competir pela primeira vez, né? Pessoas próximas. Aí, pô, vai rolar um evento em Ubatuba, vou participar e tal, mas tô nervoso, tô nervosa e tal, e me ajude, o que é que eu faço? Eu falei, ó, primeira coisa que você tem que fazer é encarar o evento como um dia normal para você. Se divertindo mais, esquecer que aquilo ali é uma competição. Lógico que você tem que ter todo aquele cuidado que a competição envolve o quê? Uma série de coisas que você tem que pegar uma quantidade, tem que pegar boas, tem que pegar várias ondas para poder pontuar e tal, enfim. E aí me surgiu, né, a curiosidade, a necessidade da gente poder trazer esse assunto aqui para nossa bancada, para a gente discutir e falar sobre isso. E eu queria, Leco, que você, né, começasse, que você já levando para esse lado aí da competição, né, que a gente começasse a debulhar isso para nossos ouvintes. Boa, muito legal. Acho que a questão do treinamento mental, da preparação mental, né? Tem várias formas de a gente falar sobre isso. Ela ganha muita evidência no mundo competitivo porque é o momento onde a coisa pega, né? Onde há desafio, há um ambiente, digamos, incomum
do dia a dia das pessoas, né? É diferente você fazer aquele surfzinho em frente à sua casa ali, de você estar num dia onde vão ter algumas pessoas, né? Tomara que isso volte, né? De a gente ter pessoas na praia ali, a galera assistindo, transmissão pela internet, enfim, rola uma certa ansiedade você ser julgado, né? E o processo competitivo passa pelo julgamento, né? Do surf. E também por outros julgamentos, né? Pipocou, amarelou, deu mole. Esses rótulos aí perseguem aí a cabeça da galera. Enfim, tem que ser, né, desenvolvido um trabalho de autoconhecimento, enfim, de clareza, para saber encarar bem esses momentos da competição. Vale lembrar, vale lembrar também que você já competiu muito, né? Então, a gente está falando aqui não só com um profissional que trabalha com essa preparação mental, mas com... Posso falar que é um ex-competidor? Sim, sim, eu demorei, hein? Demorei, mas eu consegui desapegar da lycra, que aliás é uma questão também que não só no surf, mas muitos atletas têm muita dificuldade de encerrar a carreira profissional, né? A gente tem vários casos que os atletas encontram dificuldades que afetam até mesmo a vida pessoal, a desenvolvimento de dependência química, enfim, a coisa é bem séria, né? E a gente precisa ter atenção aos sinais quando eles surgirem. Não é fácil largar a mão, né, de algum que a gente gosta muito de fazer e que você faz por muito tempo, né? Isso acaba te gerando uma dificuldade de abrir mão daquela vivência. E então eu vivi, né, cara, esse lado. Eu levei uns 3 anos. Da primeira vez que eu falei que ia parar de competir, eu levei mais uns 3 anos para definitivamente parar. E tenho, assim, essa possibilidade de saber o que passa, né, dentro de uma bateria, o que passa na cabeça de um atleta. Tenho a sorte também, eu vou aqui estender um pouquinho, né, da minha vivência, Fique à vontade. até para dar clareza, né, como você falou, né, o que esse cara tá falando. Então, assim, eu fui atleta, né, profissional de longboard durante alguns anos, peguei ali o tempo áureo ali do Petrobras Longboard Classic, os eventos em Noronha, né. Tive a sorte de fazer uma final em Noronha com o Harley Batista no último ano, num mar clássico e bem pesado. A gente quebrou bastante prancha naquele ano. E também eu atuei como juiz, né? As últimas experiências foi numa etapa do Mundial lá em Huanchaco, no Peru, julgando, e também no evento no Rio de Janeiro, realizado pelo Dionísio. Então, a partir daí, eu trago muita bagagem para conseguir analisar, né, o cenário do atleta, do surfista, e associar e trazer, junto com essa experiência, o conhecimento agora do treinamento mental, para poder atender da melhor forma possível a galera. Isso é uma coisa tão delicada, Leco, que isso está sendo até um assunto bem recente com relação a Olimpíadas, né? Tem uma galera aí que hoje eu estava até lendo uma matéria da Simone Biles, que ela desistiu, porque principalmente por conta da saúde mental, né? Então tá sendo uma coisa que, tipo, é aquilo que você falou. Tá complicado, porque afeta mesmo, né? Então, e tem afetado muitos atletas. Não foi só ela, teve um skatista também, acho que ele é um dos melhores aí do mundo e tal. Ele desistiu e... Enfim, foi alguma coisa dessa aí. Tem algumas coisas acontecendo aí que estão dando um sinal pra gente. E tem o lado positivo, né? Tem o lado positivo, os exemplos positivos, que, por exemplo, a gente teve a Raíssa no skate. E a gente, quando fala de treinamento mental, né, dentro do trabalho que eu realizo, a gente fala muito no estado de flow, que é um estado de máxima concentração. Mas, ao mesmo tempo, é um momento que você se diverte, que você consegue fazer aquilo pelo prazer, né? De estar praticando. E a Raíssa foi um exemplo disso. Um atleta naquela idade conseguir estar dançando, literalmente se divertindo na disputa ali de uma medalha olímpica, é um grande exemplo de como as coisas devem acontecer. Para que não chegue ao extremo, né, que a Simone passou. Porém, é importante a gente lembrar que cada indivíduo é um indivíduo. Não dá para generalizar, não é uma fórmula de bolo. Isso que eu ia perguntar, tem essa diferença, né? Tem gente que já nasce, parece
para isso, né? Para estar falando em público e tem outras pessoas que precisam trabalhar, né? Exato. Por isso que eu acho que até existe esse tabu, né? Falar, frescura. Não, cara. Por exemplo, o foco, a mentalidade, a confiança do Gabriel é algo que não é todo atleta que tem. A forma que ele responde sob o momento de pressão é para poucos, né? Alguns podem ser até tão talentosos quanto ele, mas a capacidade mental do Gabriel Medina é absurda. Eu também concordo. É absurda. Então, assim, agora, isso foi uma coisa que, tipo, é absurda hoje. Porque ele, quando era mais novo, ele não tinha essa capacidade absurda, não. Ele ainda tinha aquela fraqueza, tipo, ele perdia, ficava pirado, virava a cara. Entendeu? Mas... Então, não ficar bravo, acho que faz parte. Eu considero muito o momento da performance, o que acontece ali dentro d'água. De que forma o atleta reage em meio à competição. Isso eu acho que é o grande ponto, né? O pós é humano, a gente não tem como. Eu vou falar, não vai ficar chateado porque você perdeu. Tem que ficar chateado sim, principalmente um atleta que tem o instinto de ser campeão. Mas o grande lance é a gente não perder enquanto o jogo tá rolando. Tem uma frase que a gente usa muito que é assim, é foco no jogo, não no que está em jogo. Eu tenho que focar no que eu tenho que fazer agora. Qual que é o meu problema agora? O Canoa virou com uma nota X, eu preciso fazer uma Y. Cara, é o que eu tenho que fazer agora. Não é, caramba, ele virou, o que vão falar lá em casa? E a maioria acaba tendo essa reação, né? Como eu disse no início. Poxa, tô perdendo. Cara, o que meus amigos vão estar falando lá, né? O que vão dizer na internet? Então, essa capacidade de manter o foco no jogo e não no que está em jogo faz muita diferença, e alguns caras, né, algumas pessoas têm essa capacidade natural, outras desenvolvem ela treinando, e essa é a questão, né, eu não tenho essa habilidade, eu preciso treinar, e isso é possível ser treinado, tá? Isso é o mais importante a gente saber, que é possível ser treinado. Eu venho percebendo que, tipo, o Ítalo, ele vem conseguindo... ele vem melhorando cada dia a capacidade dele mental. Sim, se olharmos aí nos anos atrás, as participações dele né, no CT, né, em baterias decisivas ali, a gente percebia uma ansiedade, né, uma certa, não vou falar falta de confiança, mas talvez a autoconfiança não era tão robusta como é hoje. Como é que ele conquistou essa autoconfiança? Os resultados. Resultados mostram para você falar, caramba, eu consegui. Uau! Então, a partir dali, aquilo não é mais novidade. Né? Vou falar, por exemplo, um exemplo, né, uma autoanálise. E na época eu não tinha toda a informação que eu tenho. Mas, por exemplo, o circuito, né, quando eu comecei no longboard, competi os eventos profissionalmente, em São Paulo a gente tinha, no circuito paulista, os profissionais competiam. Então, assim, você ia competir um estadual, você competia contra Jaime Viúdes, Picoruta, Amaro e assim por diante. Então, você começava já tomando pancada, direto, era só porrada. E só que chegou um dia que, cheguei nas quartas. Chegou um dia, caramba, eu ganhei do Amaro uma bateria, se não me engano, no tombo, com a casa dele. Eram coisas que não muito claras, mas assim, naquele momento para mim, mas foram resultados que construíram a minha confiança, minha autoconfiança. E aí você faz uma quarta de final, você faz uma semifinal, né? E aí o teu patamar, né, vai sendo estabelecido, essas informações vão sendo armazenadas ali no teu cérebro, numa área devida, que no futuro vai existir uma resposta automática para aquilo, né? Eu cheguei até aqui, eu sei que eu posso, né? O próximo desafio é lá mais à frente. E eu, hoje, olhando para trás, eu percebo que isso aconteceu comigo sem conhecimento, sem treinamento. Né? Poderia ter sido mais rápido, né? Eu aprendi mais na raça, mas hoje eu consigo usar isso como experiência, como bagagem, né? E como eu falei, para usar, na conversa que hoje eu tenho com os atletas, eu tenho todo esse know-how acumulado para poder juntar com conhecimento. Legal. Então, assim, a gente constrói a confiança muitas vezes através dos resultados. É importante que eles aconteçam.
Então, já puxando esse assunto que tu se construiu, né? Tanto para ti, agora tu tá trabalhando com as pessoas, passando teu conhecimento. Como que foi esse processo de tu decidir trabalhar, né, com essa parte do treinamento mental? E qual que é a formação que tu precisa ter para trabalhar com isso? Boa! Então, uma coisa que é muito importante deixar claro, até porque assim, né, eu sou profissional de educação física, e eu prezo muito pela, digamos assim, a posição, pela competência de cada profissional, enfim, da medicina e assim por diante. Então, assim, que as pessoas às vezes confundem treinador mental ou coach esportivo, a gente tem ali, né, algumas nomenclaturas, até o termo coach ficou um pouco saturado e até, né, virou até motivo de meme, né, porque realmente algumas coisas ficam exageradas. Ele não é capacitado, ele não tem a função de tratar nenhuma patologia, de prescrever, não é a função, tá? Então, assim, sempre que a gente identifica, sei lá, existe um quadro aparentemente depressivo, vamos procurar um psicólogo. Esse é o profissional com a competência para isso, tá? O que eu fiz? Qual foi a minha situação? De 2017, em 2017, né, eu fui convidado pelo Gabriel e a família para fazer parte da equipe do Instituto Gabriel Medina, e trabalhei lá por 3 anos, e ali desenvolvendo, né, o treinamento com as crianças, com os jovens, chegou no momento que eu comecei a observar o quê? Atletas bem treinados, com estrutura, com equipamento, com tudo, sabe assim, o cenário dos sonhos. E na hora do vamos ver, na hora que a buzina tocava, muitas vezes as coisas não aconteciam, né? E aquilo me incomodava, eu falava, não é possível, não faz sentido. E um profissional que trabalhou com a gente lá no 2º ano do Instituto, o psicólogo, que ali, né, foi acontecendo dos profissionais serem acrescentados à equipe, o Shiro Kawaguchi, um profissional excelente, ele já tinha um trabalho desenvolvido no futebol, e ele veio trabalhar com a gente. Eu comecei a buscar essa informação. Pô, Shiro, como é que a gente faz, cara? O que está acontecendo? E em meio a esse contato também pessoal, né, ali no trabalho pessoal e profissional, eu busquei informação na internet. Só que eu não achava nada que né, fosse ligado ao esporte, à competição. Era tudo aquele coach de vida, né, life coach, health coach, e não fazia sentido, aquilo não era legal na minha cabeça. Até que surgiu um conteúdo que é do Atleta Campeão. Eu conheci a Maíra Ramos, que tinha exatamente esse trabalho. Ela estava iniciando um trabalho direcionado para treinamento esportivo, treinamento mental para atletas de competição. Era muito específico. E aí eu pesquisei e tal, meio que com o pé atrás, né, coisa nova, internet. Falei, cara, vou me arriscar. Aí pedi ali um feedback do Shiro sobre a ideia, falou, não, vai lá e faz. Aí eu fiz uma formação, né, foram 3 meses, porém a gente mantém um grupo de estudos e discussão em termos vitalícios, e aí foi essa formação que eu fiz, tá? E foi muito boa, ela me capacitou muito e as coisas aconteceram muito rápido, assim, a possibilidade de aplicar com os atletas ainda ali dentro do Instituto, eu tive respostas muito interessantes, e a partir dali, com os resultados, né, da aplicação do método, eu falei, cara, esse é o caminho. E aí eu resolvi criar o meu método, levando esse pilar do treinamento mental como um dos mais importantes. Conta então uma experiência com algum atleta do Instituto, assim, que tu viu bastante diferença. A gente tem uma questão que é a mente psicológica, né? E eu adotei, até dentro dessa vivência lá na formação, uma leitura, eu já li acho que umas 5 vezes e eu vivo consultando esse livro, chama O Paradoxo do Chimpanzé, que é de um psiquiatra chamado Steve Peters, e ele cria uma analogia simples que a gente consegue entender, porque sabe quando a gente faz aquelas besteiras e fala, eu não sei por que eu fiz isso? E a gente passa a entender que existem, existe um macaquinho, um chimpanzé que faz essas besteiras por nós, que é o nosso, né, sistema límbico. E aí, enfim, na situação de competição foi a seguinte, foi no Campeonato Brasileiro em Itacaré, eu não vou falar o nome do atleta por questão de ética.
Mas a gente vinha ali competindo, normal. Chegou na fase semifinal, olha que loucura, a atleta passou a bateria, porém ela passou em segundo e com uma pontuação relativamente baixa, assim, foi uma bateria sofrida. E ela passou a bateria e saiu da água aos prantos, assim, desesperada, chorando, não sei o que, tipo, ela já estava preocupada com a final, especificamente com uma adversária, né? A gente tem ali aqueles confrontos mais constantes. Então, assim, ela já estava, 2 horas na frente do campeonato e sofrendo por isso. E a gente usa, né, essa questão do chimpanzé, do macaquinho. Falo, cara, a conversa foi essa. A gente precisa exercitar o macaquinho, deixar ele tranquilo, para a tua parte humana poder fazer as coisas acontecerem. Aí eu falei, não posso sair da praia. Na época eu ficava com muitos atletas na praia, né? Todos os treinadores tinham ali um acompanhamento de grupos. Falei, você vai pra pousada agora. Eu não sei aonde você vai fazer, o que você vai fazer. Vai pro banheiro, pega o travesseiro, dá uns gritos, morde o travesseiro, soca a parede, respira e volta pra cá pra gente disputar a bateria. Agora a gente não tem tempo pra isso, depois a gente conversa. E assim, eu fiz isso, foi a primeira vez, assim, eu tava ali terminando a formação e eu acreditei total no que eu tinha lido. Falei, cara, isso tem que dar certo. E deu muito certo. Esse livro é o do professor Steve Peters? Oi? Esse livro é o do professor Steve Peters? Isso, o Paradoxo de Chimpanzé, The Chimp Paradox, em inglês. Nossa. E ele é muito legal. Eu, particularmente, uso muito, leio, releio. E esse foi um exemplo simples, mas lógico, não foi de uma hora para outra, né? Esse atleta a gente já desenvolvia sessões semanais, ela já conhecia o funcionamento da mente psicológica, né? Tentando ilustrar qual que era o cenário. Existia, né? Esse chimpanzé, esse macaquinho, ele estava desconfortável com o ambiente, ele estava preocupado com julgamentos. E existe uma técnica, uma ferramenta que é onde você exercita o teu macaquinho, deixando ele falar, porém num lugar adequado, num lugar seguro, sem julgamentos, ou para alguma pessoa de confiança. Só que a pessoa de confiança naquele momento não poderia ser eu, porque eu estava, né, em função dos outros atletas, e não podia ficar chorando ali no meio da praia. Então a gente usou essa estratégia, ela voltou super bem, ganhou o campeonato, e até hoje ela fala, se não fosse você, né, se a gente não tivesse lidado com o macaquinho, a gente fala de colocar o macaquinho na jaula, as coisas não teriam dado certo. Então, assim, eu falar é muito fácil, né, eu achar que deu certo, mas quando o atleta me dá o feedback de caramba, deu certo, funcionou, isso eu acho que é a melhor prova, né, que a gente pode ter, né, que é quem viveu a situação. A parte mental a gente não consegue ilustrar, né? Você não consegue, você tem que acreditar com o que as pessoas falam e sentem, né? Agora, Leco, voltando um pouquinho, a gente fazendo esse link aí, essa atleta aí, ou esse atleta, qual era a idade? Hoje a gente está em 2021, ele tinha 15 anos. 15. Isso, eu ia fazer um link, tipo, da Raíssa com esse atleta, ou tipo, te perguntar também se você já teve alguma experiência com atleta da idade da Raíssa. Tipo, eu acompanhei, né, também a Raíssa no skate nas Olimpíadas, né? Eu já tinha visto daquela e tal, e acompanhei ela nas Olimpíadas. Eu tô acompanhando as Olimpíadas de fato, todos as modalidades, assim que eu posso, eu sintonizo e tô acompanhando. E acompanhei a Raíssa e vi, né, toda a bateria, né, entre aspas, todas as baterias dela. E eu vi que ela tava bem relax, ela tava leve, como uma pluma, leve. Então eu penso assim, tipo, mas é uma menina de 13 anos, ela não tem um peso ainda, ela não tem o que, ela não tinha assim, na verdade, ela estava ali para se divertir. Eu acho que ela foi sem qualquer tipo de preocupação, entendeu? Foi a primeira Olimpíada dela
e foi sucesso total, né? Então, assim, eu acho que tem um pouquinho a ver essa coisa, tipo, eu não sei, eu tô te perguntando, eu tô querendo tirar essa dúvida com você, com relação a atletas que, tipo, esse atleta de 15 anos, não sei se foi menino ou menina, mas é uma pessoa que já vinha eu acho que já vinha numa fase de competição e, consequentemente, carregava um peso mínimo. Não sei se você não entendeu. Então, como a gente comentou antes, assim, indivíduos, né? Cada um responde de um jeito a uma situação. E a história, para a Raíssa, ela, apesar dos 13 anos, ela tem já um currículo impressionante, né? Como atleta. Ela tem, poxa, ela anda ali já pelo menos uns 2 anos no nível dos melhores do mundo, né? E tudo depende, ela não ter essa carga. Talvez não colocaram, né, de maneira adequada, não colocaram a carga nela. Porém, muitos atletas, principalmente os jovens, recebem muita carga. Recebem carga da família, enfim, dos amigos. E aí cada um lida de um jeito, né? Essa é a questão, assim, eu não posso entender que 13 anos não vai ter. Não, tem. Tem uma outra experiência, essa ainda antecede a minha formação. Por exemplo, a gente tem aquela situação do CAD, né, nas baterias, de você entrar, no caso eram categorias de base, petit, se eu não me engano, se não era petit, era estreante, que seria sub-10 ou sub-12. Na época, Ubatuba, na Praia Grande, o mar estava bem grande, então foram autorizados os CADs entrarem. E eu entrei numa bateria final com um atleta, e ele no meio da bateria, assim, eram 20 minutos, passou 6, 7 minutos, aí um atleta pegou uma onda, o outro pegou e a gente ali, tava grande, tava difícil de achar, aí começou a chorar no meio da bateria. Começou a chorar assim de soluçar, e eu falei, uai, o que tá acontecendo, né? Não aconteceu nada, não tomamos uma onda na cabeça, não aconteceu nada. E era nítido que existia uma carga, uma pressão, uma preocupação do tipo, pô, se eu não ganhar, eu chegando lá fora, aí a gente não sabe quem, mas, por exemplo, a gente pode ter situações de paz, né? Eu já presenciei situações de paz na praia, desde tom de voz até a agressão física, né? Para um garoto de 10, 12, 13 anos. Então, assim, o que é que você chama de situações de paz? Você for num campeonato de base, a maioria dos que eu estou presente, né, são aqui no estado de São Paulo, algumas etapas do circuito brasileiro. A reação de alguns pais, quando um garoto perde uma bateria, ela é extrema, em alguns casos, isso a gente vê bastante. E é um dos maiores motivos de desistência de crianças e adolescentes do esporte. Pressão dentro de casa. Então, assim, esse garoto, ele chorou de soluçar, porque ele estava com medo como é que ele ia ser recebido na areia se ele não ganhasse a competição. E ele ganhou. Por sorte ele ganhou, a gente conseguiu ali se recompor dentro da água e ele ganhou, achou uma onda ali no final. Mas esses foram os primeiros sinais que me levaram a ter atenção para essa questão mental, né? Então o trabalho feito com os pais é muito importante. Pô, Leco, são todos? Não, mas tem muitos. Principalmente quando os garotos apresentam algum talento logo no início, né? E a gente tem uma discrepância. Aquele garoto que é um pouquinho mais talentoso, que tá ali na essência dele, ele se destaca muito rápido, né? Ali no sub-10, sub-12, sub-14. Porém, mais à frente, a coisa começa a igualar, porque a galera vai treinando, vai ficando mais forte, vai tendo um acompanhamento técnico. Mas essa fase é muito preocupante. E futebol, vai numa turma de futebol de salão, fica ali no alambrado vendo os pais. A gente vê muitas reações exacerbadas, desnecessárias. Aí é tenso. Exato. E isso vale para tudo, né? Vale para o surf, agora o surf, né? É que eu falo, você tem o Neymar, acontece no futebol, você tem no surf, né? Com o Gabriel, você vai ter um monte de pai querendo fazer Gabriel, agora Ítalo, imagina como é que não vai ser agora. Né? Tem um lado positivo, mas tem um lado não tão bom. Se as pessoas não levarem essas crianças de maneira adequada,
elas aos 17 elas param, porque elas falam, meu, puta, não tô indo porque eu quero. Tô indo porque meu pai enche meu saco, né? Ou minha mãe, ou isso, ou aquilo. E assim foi, talvez, no tênis com o Guga, e assim vai ser sempre que a gente tiver, né, um grande resultado esportivo, as pessoas se inspiram, né? Só que a gente tem que ter uma... Você sabia que a Simone Biles, ela falou isso? Que ela disse que ela desistiu porque ela não queria estar lá para agradar ninguém. Ela primeiro precisa se agradar. E a ginástica não é tudo na vida dela, não. Ela tem uma vida. Exato, exato. E isso que a gente está falando, lógico que ela tem uma história, a história da Simone é incrível, né? Tem desde abuso, né? É uma história realmente impressionante. Ela tem um talento impressionante, mas a gente está falando ali de um cidadão americano. É uma realidade, por mais difícil que tenha sido, é uma realidade americana. Imagina a realidade brasileira. E eu já senti, eu já percebi, eu já identifiquei que várias vezes pais acreditam, tipo assim, meu filho vai virar o Gabriel e vai salvar a safra. É foda. Cara, isso acontece muito. Não pensa, não, imagina. Presta atenção, olha em volta. E aí, como eu falei, é uma coisa que o atleta, a criança atleta, ela vai porque o pai leva. Ela vai porque é legal, porque é divertido, ela tem talento. Daqui a pouco ela vai porque tem que ir, porque senão o pai vai reclamar, o pai já viu o patrocínio, agora tem o Instagram, né? A conta do Instagram tem não sei quantos mil seguidores e patrocínio. Só que dependendo como as coisas acontecem, ali por volta dos 16, 17 anos, onde esses jovens começam a despertar para outros interesses, né, em fruto do amadurecimento, se não for agradável, se não for prazeroso, ele vai falar, brother, não quero mais ir. Só que como é que você vai pegar um garoto de 17, né? Já hoje, 17, 16 já é homem, né? O molecada tá gigante. Você não vai botar ele na marra, dentro do carro, com prancha e fazer ele competir. Ele não vai. Ele não vai. Então, a gente vê muito isso acontecer. Pô, mas por que fulano parou? Porque parou, né? Não é muito fácil, questão de patrocínio, mas eu acho que o que pesa mais é essa pressão excessiva, quando ela acontece. Vejo muitas coisas legais acontecendo, pais que fazem a coisa de uma maneira bem leve, e esse é o caminho, porque a chance de desistência é gigante se a gente ficar pressionando demais. Só para a gente não distanciar do assunto, na verdade, pegar aí, né, o gancho que a gente estava falando do Medina, o Bulhões ele não conseguiu participar hoje, mas ele mandou aqui te colocar na fogueira. Ele pediu para você explicar qual o segredo de Charlão. E é difícil. Nem pra mim ele contou, pô. A gente trabalhou 3 anos lá no Instituto junto, ele não me contou. Tu não conseguiu captar o segredo dele pela observação? Isso posso dizer que é um talento meu, observar. Eu acho que assim, o Charles, ele é um cara dedicado, assim, né? Um cara e muito parecido, eu posso, né, dizer que eu também tenho essa característica, eu enxergo nele até uma certa obsessão pela competição. Isso a pessoa fala, pô, mas obsessão não é muito doentio? Eu não vejo, desde que você tenha controle da coisa, mas eu digo assim, eu sou um cara obcecado em descobrir como eu vou levar o meu atleta ao melhor dele. Isso é uma obsessão. E pra mim numa boa, não é assim uma coisa que eu falo, nossa, que maluco, né? Então assim, eu vejo o Charles um cara extremamente determinado e obcecado, disciplinado, né? Muito, muito disciplinado. E isso, acho que é a base do que eu enxergo dele. Ele teve uma oportunidade de ter um Gabriel, né, um diamante nas mãos, e ele teve uma importância muito grande no processo de disciplina, de fazer com que o Gabriel cumprisse com o que era necessário ser feito para que ele atingisse o que ele queria atingir, né? O Gabriel conseguiria sozinho? Eu não sei, pode ser que sim, pode ser que não, né? Mas eu vejo essa importância, essa capacidade do Charles de organizar as coisas, de planejar, né? Ele deu vários exemplos
de que pensa na Ele frente. é formado em educação física também? Não. Até onde eu sei, não. O Charles, ele foi atleta, né? Acho que de triatlon. Eu não tenho, assim, certeza, não tinha muita proximidade. Porque pelo que a gente vê, assim, né? Pelo menos na TV, pelo que a gente vê, ele é um cara muito centrado, é um cara, sabe? É um cara muito calmo, centrado, um cara focado. Isso, exatamente. São algumas características dele, né? Ele tem essa habilidade, né? Ele faz plano, é um cara muito estrategista e isso várias vezes a gente pode ver ele até atuando, né, de uma maneira efetiva nas baterias do Gabriel. O maior exemplo disso foi Gabriel e Kyrie Belly em Pipeline, que foi o que até mudou, né? Isso gerou mudanças nas regras da WSL. E acho que é isso, assim, eu não digo que é segredo, mas é a forma de pensar, né? Hoje, e eu tenho para mim, por exemplo, o pessoal fala, pô, o Charles, realmente, cara, o Charles fez um trabalho, né? Não dá para negar, são 2 títulos mundiais. Então, como é que eu vou dizer que... E eu acredito num trabalho de equipe. Então, assim, sim, ele tem mérito nesses 2 títulos. Mas, ao mesmo tempo, eu, né, hoje como treinador, eu não coloco ninguém em pedestal do tipo, o que falar, hoje o atual treinador do Gabriel falar, é isso que tem que ser feito. Eu gosto muito de pesar, né? E tem que fazer sentido para mim, um conceito, uma ideia, tem que fazer sentido para mim, porque senão eu não vou colocar em prática, por mais que tenha saído da boca de qualquer treinador renomado. Então se a ideia me agrada, eu vou testar, se fizer sentido, ela vai ser colocada em prática, mas não simplesmente porque alguém fez e deu certo, mesmo que seja um técnico campeão olímpico ou algo desse tipo. Legal, Leco. E você falou em treinamento aí, né? Falando em treinamento e rotina, o que é que você pode passar pra gente, né? Pode passar aí pra galera, como é que né? Que pode acontecer que esse exercício, né? Como é que a gente pode trabalhar as questões mentais? Então, existem alguns passos, né, bem importantes. E aí a gente vai para esse caminho do coach, né? Que é aquela coisa que até gera umas certas brincadeiras. Mas eu procuro, o que eu fiz, né? Como eu desenvolvo a coisa? Eu pego esses conceitos, né? Não dá para eu falar para um atleta, para um surfista, lê lá o Steve Peters. O cara vai falar, você tá maluco, né? Não tem como. Então eu procuro transferir, né, essas ideias mais conceituais, os estudos, para o nosso dia a dia e levo no bate-papo. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo. Hoje a gente teve antes da gente estar aqui junto, eu estava em um atendimento com um atleta que está trabalhando comigo já há 5 anos, o Caio Costa. E hoje foi um dia que a gente falou, cara, vamos dar uma geral, vamos fazer uma avaliação do nosso cenário. Então eu tenho alguns pilares, né? E ao invés de eu seguir um caminho muito comum no treinamento esportivo, que é assim, o técnico determina, eu pergunto. O primeiro passo do meu treinamento mental é perguntar. Ajudar o atleta a entender e identificar as suas questões. Então, como é que você está fisicamente? Tô assim, isso aqui não tá muito legal, né? Não tô me sentindo bem. Como é que você acha que a gente pode melhorar isso? Esse tipo de comunicação é o primeiro passo para a gente fazer um trabalho de treinamento mental. Porque você gera no indivíduo, né, no caso no atleta, o autoconhecimento. É muito mais percebido por ele do que se eu falar, olha, você estava saltando pouco, tua potência não tá legal. Mas quando ele sinaliza, meus aéreos não estão saindo, estou fazendo muita força, será que não é potência? Eu pergunto. Você acha que a gente pode, né, mudar alguma coisa no treino? Como é que você está se sentindo? Então a gente busca o autoconhecimento. E no primeiro momento, hoje, né, através do WhatsApp, a gente consegue, enfim, através de todos os veículos aí que a gente tem, aplicativos de comunicação, além do período de treino, né, que são 2 horas que a gente chega normalmente por dia, eu chego no final do dia, e aí, como é que foi o dia?
Me passa um feedback do teu surf, o que você achou do teu treino? Eu mantenho esse processo. Hoje o Caio, por exemplo, ele já está comigo, como eu falei, há 5 anos, então isso está automatizado. Ele já estabeleceu esse hábito de se autoavaliar. Legal. Tem alguma característica, assim, que tu tá vendo que tá bem presente atualmente nos atletas, assim, de ansiedade ou frustração? Porque o que a gente tá ouvindo falar muito é a questão da ansiedade, né, em geral. A ansiedade, acho que sim, e tem a ver, né, no meu ponto de vista, pelo fato de hoje a gente é uma potência, né, nós somos uma potência. Então, assim, essas referências de ser um Gabriel, ser um Ítalo, agora vai ser o Ítalo, imagina no Nordeste, imagina em Bahia Formosa, né, quais os sonhos que essas crianças vão ter. A questão é que todo mundo olha, isso é normal, para onde eu quero estar, como eu quero, né, ser, e não aonde eu estou, como estou e partir daqui. Quando você olha lá para frente, de onde você quer estar, a distância é gigante e com o passar do tempo, isso pode te dar uma sensação de, puta, meu, é muito longe, não vai dar. Agora, se eu olho, eu começo da onde eu tô e vou olhando para trás e percebendo o quanto eu tô evoluindo, a perspectiva é outra. Fala, caramba, ó, eu não conseguia dar o aéreo e agora eu consigo, né? É diferente de eu falar, caramba, meu aéreo não é nem perto do que é o do Ítalo, como é que eu vou chegar lá? Então, essa questão da ansiedade, acho que ela está muito forte, né? E em função dos sonhos, né? De mudar a vida, né? Essas questões todas, eu acho que a ansiedade é o que está mais evidente hoje na criançada. Ô, Leco, agora saindo um pouquinho do competição e voltando, né, pro surf, né, o praticante comum do longboard. Hoje a gente vê que o surf clássico ele está muito em alta, né? Sempre existiu, mas o surf clássico está muito em alta por conta de tanta influência que a gente está tendo hoje, né? Os ídolos, né? A Chloe Calmon, o nome dele, o Spy, tem uma série, tem o Bahia, uma galera que de uma certa forma inspira muita gente, não só a galera que gosta de competir, mas também os surfistas comuns, os surfistas normais, né? Que a gente chama de free surfers. Então, voltando, né, para isso aí, e falando também um pouco dessa ansiedade e vendo que o surf clássico está muito em alta, eu vejo que hoje tem muita gente que a gente já falou isso em algumas coisas parecidas em outros episódios, mas hoje existe muito aquela coisa do imediatismo. Ele consome a rede social e automaticamente quer reproduzir aquilo na água sem se preocupar com o que precisa ser feito, né? As etapas. Então, eu queria que você falasse também como essa galera pode se preparar, porque assim, nem todo mundo tem o dom do conhecimento para saber que tudo isso faz parte de um treinamento mental, né? Então, mesmo não sendo um competidor, sendo um surfista comum, também precisa dessa preparação mental, se ele está fazendo o que gosta, se é aquilo que ele quer fazer, quem quer que seja, que quer fazer, que também precisa desse trabalho mental, porque também pode frustrar de alguma forma, né? Tipo, a pessoa vai lá, se matou de remar e não conseguiu fazer o que ela esperava fazer. Pode também rolar uma frustração. Sim, sem dúvida. É fato que a questão da competição ela é mais, digamos, agressiva, ela mexe mais, né, com a mente, com a ansiedade, com as expectativas. Mas sim, o indivíduo praticante, ele pode cometer essa falha, digamos assim, de querer acelerar, né? E olha que curioso, criar uma expectativa
Em relação ao surf, ainda mais falando de longboard, né, onde a essência ela é bem contrária, né? Ela é relax, ela é curtir, é brincar. Então que loucura a gente está chegando nisso, né? Imediatismo, acho que é a palavra que ilustra. Então, acho que assim, é possível, é importante, se a pessoa identificar, né, esse cenário que quando ela vai para a prática, ela não consegue se focar, ela fica ansiosa, aí pior, né, frustrada com as sessões de surf, é válido sim, e é possível a gente desenvolver, né, esse autoconhecimento, essa clareza, buscar uma forma de estabelecer o que a gente chama de treinamento inteligente, que é aquilo que eu citei brevemente, de você se avaliar, né, quando você realizar suas práticas, se avaliar, como é que você estabelece tuas pequenas metas ali, né? Pô, eu quero fazer um hang ten, né? Existem os processos, eu vou ter que fazer o 5 primeiro, vou ter que fazer, né, só o nose ali, com a perninha mais afastada, enfim. Você tem que estabelecer esses passos, comemorar, né, quando você atingir essas fases, esses pequenos objetivos que vão te levar ao maior. Então, o simples fato de você caminhar e voltar, né, caminhar do meio da prancha para o bico e voltar da maneira adequada, fazendo, né, o passo, cruzando, já é algo a ser comemorado. Lá atrás, não tão atrás, né, mas ali nessa época de Petrobras Longboard Classic, enfim, os eventos, foi um período de muito campeonato, a gente tinha diversos atletas na categoria profissional que chegavam ali no topo e que não tinham um footwork de qualidade. Tá certo que era um outro momento onde o critério de julgamento não solicitava de maneira tão intensa, mas existia. A gente podia assistir isso com tranquilidade. Se você pegar e for ali atrás nos vídeos que devem ter na internet, a gente vai observar isso. E não estou falando de qualquer surfista, estou falando de bons surfistas, né? O número de passos eram outros, enfim, mas exatamente a questão é essa. E aí a gente viu a transformação de atletas daquele tempo hoje se adequando ao novo critério. Não foi do dia para a noite, né? Eles passaram a treinar e se dedicaram. E eu acho que é o mesmo processo. Não tem um objetivo. Não foram poucos, não, foram vários. A gente pode falar que a maioria, porque a nossa escola, né? Vou pegar um pouquinho da história, né? A nossa escola do longboard competitivo, ela era muito influenciada pelo longboard havaiano, que com o Emura, Bonga Perkins, e a gente era assim, é rabeta, era pancada e vambora, e poucos faziam aquele surf como os brasileiros, né? Danilo, o próprio Phil, só que hoje, que curioso, né? O surf clássico que de certa forma se distancia, entre aspas, não me entendam mal, da competição, hoje o critério de julgamento levou o clássico de volta à competição e esses competidores estão influenciando os praticantes no nosso país, transformando todo o cenário, desde os atletas às fábricas de pranchas. Hoje você tem um percentual de pranchas clássicas muito maior sendo fabricadas do que pranchas progressivas, né? Então é muito louca essa mistura, mas voltando para a galera que está nesse processo, pô, tem que sair da água amarradão, cara. Não dá para sair da água chateado por falta de paciência no processo, cara. Você tem que estar na água, você tem que estar curtindo. Tem que curtir, né? Tem que curtir o momento. É porque às vezes rola. Eu já vi algumas pessoas, Aleco, que às vezes olha pro lado, aí vê uma pessoa fazendo uma coisa e ela não consegue, aí sai da água cabisbaixo, sai, sabe? Mas não é, o surf é para curtir, é para entrar no mar ali, pega um retossagem, pega qualquer coisa, você surfou, pegou uma onda, do jeito que for, pegou a onda, entendeu? E bem isso, né? Tem os degraus, né? A pessoa tem que ter paciência. Cara, pô, deixa eu olhar mais e quem sabe perguntar, né? Hoje é muito engraçado, se a gente faz uma live no Instagram ou onde for, surge um monte de perguntas, 200 mil perguntas. Pô, como é que caminha, como é que faz isso, né? Ou como é que você usa meditação, enfim, seja qual for o assunto. E a pessoa não consegue do teu lado no outside durante 2 horas
falar, pô, pessoal, como é que você faz isso? Que tamanho de quilha você está usando? A troca de informação, que é como, pô, eu pelo menos aprendi assim, né? Muita coisa, principalmente no longboard, né? Quando a gente chegou, pô, pro Picuru, tá? Enfim, pra galera falecida Olimpinho, perguntava, cara. Tipo, pô, e aí, nego? Deixa eu ver essa tua prancha aqui e tal. Pô, mas não fica pesada e tal. E esse processo também eu acho que é válido, né? Da comunidade do longboard, que é muito forte. Eu vejo, pelo menos, essa interação maior. Mas eu acho que ainda falta essa... Pô, eu quero aprender, deixa eu perguntar. O cara tá fazendo, deixa eu perguntar pra ele. Eu não vou mentir, não. Eu já enchi o saco de alguns amigos aqui. Tipo, tem uns caras que surfam pra caramba aqui, são meus amigos, que é Peu França e Luan. Pô, tem vários aqui. Mas exclusivamente esses dois, quando eles estão no mar, eu direto perguntava pros caras, eu chegava, pô, véio, como é que você bota o pé no bico? Como é que você faz isso? Como é que você faz o Street Five? Como é que... Pô, direto ficava enchendo os sacos dos caras. Aí, tipo, normal, eles chegavam, pô, faz assim, assim, assado e tal. Exato. E isso foi um tempo atrás, né? Então, depois que eu desenhei tudo em minha cabeça, lógico que hoje eu não consigo ainda fazer um hang ten demorado, eu não consigo, ou um hang ten, que é um hang five demorado. Consegui fazer um hang ten uma única vez, que foi esse ano, né? Uma única vez que conseguiu fazer um hang ten, mas eu não fico preocupado com isso. A curiosidade faz parte e a gente tem que perguntar. A galera, quem tiver, né, viu o cara no mar surfando bem, pô, e aí tal, troca uma ideia, tira a dúvida. Eu também, direto eu pergunto pro Cássio, o Japa lá de Balneário, quando ele chega pra surfar em Itapirubá, tô sempre perguntando pra ele também, ele surfa muito, né? E o meu sonho é fazer o drop knee. E aí eu treino, ele me falou, faz assim, tu vai remar primeiro para um lado, depois tu vai pro outro. E aí eu treino em casa, antes de entrar no mar. Um dia sai, mas é assim também, vai perguntando. E aproveitar, aqui a gente tocou nesse assunto, que a gente tem um episódio do podcast com a Chloé, né, Pet, que ela ensina umas manobras bem massa e eu consegui aproveitar bastante do podcast dela e evoluir bastante. Acredita que eu lembrei desse episódio hoje no mar, porque eu fiz um hang five hoje e eu lembrei de olhar pra porra, o episódio tá irado. Foi muito bom mesmo, nossa. Show. Olha que interessante, vocês estão falando, né, do Nitane, enfim, do hang five, das manobras, vocês estão falando. E na minha cabeça, de imediato, né, a partir do momento que você fala a manobra, hang ten, vem uma imagem na minha cabeça. Isso é automático, eu conheço a manobra, eu já executei, enfim. Mas as pessoas também, isso é uma forma de treinamento mental, que é a chamada visualização, tá? O processo de você, antes de entrar na água, ou mesmo em casa, você pode visualizar, tá? Isso é parte do que a gente faz, a gente trabalha muito também. Você cria a imagem na tua cabeça, transfere com detalhes da onda, você consegue se ver, como se você estivesse assistindo na tela do teu computador, do teu telefone, e você se vê surfando, executando aquele movimento com detalhes. Então, assim, são várias formas. A prancha de equilíbrio, o vídeo que você me mandou tá bem interessante, diferente. Mas assim, hoje a gente tem recursos e técnicas desenvolvidas para isso, para praticar fora d'água, né? Que, ao meu ver, o grande limitador da performance da modalidade surf é exatamente a possibilidade de você repetir os movimentos. Por quê? Por causa do ambiente. Você pega uma onda, dá uma batida, faz um hang ten, errou, caiu, vara a arrebentação, senta e espera a próxima série. Enquanto isso, o Neymar tá com um carrinho de bolas do lado dele batendo 700 faltas. O Oscar Schmidt está arremessando 1000 bolas depois do treino. Então você não vai conseguir fazer 1000 vezes o mesmo movimento no surf. Isso não é possível dentro da atmosfera, dentro do ambiente mar. Hoje a gente tem a piscina, mas aí não atende a todos ainda, né? Mas os recursos de prancha, né, de equilíbrio, de algumas técnicas de simulador, né, os skate simuladores, são ferramentas excelentes para vocês desenvolverem.
Tá, isso vale para o atleta, vale para o iniciante, não tenham dúvida, e aí entra a tua disciplina em querer aprender, né? A tua decisão de querer aprender, falar, caramba, eu vou fazer isso. Então, assim, não tem nenhum segredo, é a forma de agir, de pensar e depois disso agir é o que faz o treinamento mental. A diferença do treinamento é isso, ela consegue construir a tua maneira de pensar e a tua atitude de agir. Massa. E tu trabalha também com a questão da timidez, do público? Não especificamente, mas é engraçado, eu sempre fui um cara muito tímido. Muito tímido. Acho que essa pergunta aí foi para ela, não? Eu tô melhorando também. Então, eu acho que vale exercitar também, o que eu posso dizer é exercitar. E tem não está tão relacionado à timidez, mas está relacionado a autoconhecimento e clareza. Como assim? A timidez pode ser, sei lá, personalidade, né? Pessoas introvertidas e tá tudo bem, e a gente aceitar. A gente às vezes tem dificuldade de aceitar como somos, porque ser tímido parece ser um problema, né? E talvez não seja. Eu prefiro ser tímido quando o meu jeito, se eu entrar no ambiente, eu chego ali, mudo e saio calado. Mas em termos até da questão profissional, eu precisei desenvolver, né? Eu já fiz locução de competições, né? Fiz até, na época de Super Surf, eu cheguei a fazer webcast de algumas etapas. E ali acho que foi até o start, porque eu falava de um assunto que eu dominava, que eu tinha vivência, e isso me dava segurança, né? Então, acho que a timidez está muito relacionada a isso, a autoimagem, como eu me vejo, como eu acho que os outros me veem, né? Tá ali, mentalidade, autoimagem. Mas aí, como eu falei, né? Isso talvez um psicólogo seja o profissional mais adequado para resolver. Não vou romper aqui mas a gente estimula que o atleta, a partir do momento que ele tem autoconhecimento, e aí eu vou voltar, eu acabei desviando, falando de mim, né? E quando eu decidi sair do instituto, né? Foi uma decisão minha. Eu ouvia muito assim, pô, Leco, caramba, pô, você faz um mau trabalho, pô, você... assim, aqueles elogios que você ouve, mas você tipo, fica meio tímido, né? Você não quer aceitar elogios, cara. E eu, em algum momento, eu falei, caramba, um monte de gente me fala isso, né? E eu não botava fé, eu falava, meu, esse povo tá falando de educação, né, tal. E até o momento que eu decidi, falei, caraca, peraí, não é possível que tanta gente me fala isso, eu preciso acreditar nisso. Cara, não deve ser ruim, né? Se tanta gente me fala isso. E foi meio que a chave de eu criar a minha ação, a minha atitude de falar, não, eu vou sair porque eu tenho competência para desenvolver o meu trabalho com as minhas pernas dentro do que eu acredito. Eu estava numa fase, em função do treinamento mental, onde não estava encaixando muito no meu dia a dia lá no Instituto o trabalho, estava dando uma pegada ali. E eu fiquei me limitando, pô, mas quem é o Leco, né? Quem é o Leco e quem é o Instituto Gabriel Medina? Eu não sou ninguém, coisa e tal, sabe aquelas coisas de baixa autoestima? Sei. E do nada, até muito em função das conversas com a galera lá na formação, eu falava, quando eu contava as minhas experiências e tal, o cara falava, pô, Bruno, mas como assim? Você tá duvidando do quê? Então foi meio que ali, essa questão um pouco de timidez também foi rompida nesse momento, não tem muito tempo. A partir do momento que eu tive clareza de quem eu era profissionalmente, da minha história no surf e do que eu poderia fazer. E aquilo, me encorajou totalmente para falar sobre qualquer coisa relacionada ao surf e meu trabalho. Que talvez eu não fizesse isso tempos atrás. Né? Simplesmente, não porque eu não tinha vivência ou conhecimento, mas eu não tinha autoconhecimento, eu não tinha clareza. Pô, cara, você tem mais de 30 anos no mundo do surf, mais de 20 anos trabalhando com aula, tá com medo do quê? Né? E aí isso foi uma chave que virou. Então, às vezes a timidez pode ser isso, né? Tipo, pô, não vou falar porque eu não sei se o que eu vou falar. Tipo, não fazer pergunta na escola, né? Alguém tem alguma pergunta? Aí todo mundo fica quietinho. Acho que é questão do julgamento mesmo, né?
Então, assim, hoje, né, se eu fosse pegar pela minha vivência, pelo que eu enxergo, eu enxergo ligação, né? Às vezes a timidez pode estar ali próxima dessa insegurança, de não querer se expor ao erro, né? A gente tem algumas crenças bem nada a ver, né? Mas aí, por sorte, a gente vai amadurecendo e vai lá. Isso. É verdade. E outra coisa, mudando de assunto um pouquinho, tu vê a diferença entre homens e mulheres atletas na pressão, na ansiedade, coisas assim, porque a gente vê a questão sei lá, de preconceitos, coisas que a gente vê no dia a dia no mar, né, no free surf e tal. Alguma dessas coisas tu acha que influencia mais pra mulher do que para o homem? Ou pra ti, tu acha que já tá normalizando, né? Hoje em dia a gente tá tendo mais uma equidade, assim, né? Eu particularmente tenho uma relação muito boa. Eu até pelo período do instituto, né? Como a gente trabalhou com muitos atletas, eu tive a sorte de sempre criar boas conexões com as meninas. Então, assim, treinei diretamente, né, atletas muito boas. Gosto de trabalhar com o surf feminino, tive boas conquistas, né, como treinador. E todas que treinaram comigo até hoje, a maioria delas a gente tem contato, a gente fala. E tem algumas questões nas meninas que são, lógico, questões fisiológicas, né? Principalmente quando a gente trata ali da idade entre 12 e 15, 16 anos, dependendo da maturação, né? Que é a primeira menarca ali, isso, toda alteração hormonal tem que ser observada, que é algo que eu percebo que a galera ignora. Né, treinadores, principalmente os homens, nós homens, da nossa ignorância, cometemos o não entendimento de alterações hormonais, né? E eu também, com muito cuidado, fui aprendendo a lidar com isso, ao ponto de eu ter mais ou menos uma ideia de quando aconteciam os ciclos das meninas, e assim, eu sabia que o treino não foi bom, ou que eu não poderia criar um volume de atividade, né, elevado, em função de que aquela atleta, aquela surfista, ela tinha um processo que debilitava mais, ou enfim, gerava alguma indisposição. Só que até a gente descobrir isso, já fez um monte de cagada, né? Já fez um monte de besteira. E, de uma maneira geral, as meninas têm ali, né, uma questão de sentimento, elas são mais suscetíveis à saudade de família, por exemplo. Né? A gente teve ali meninas que saíram ali para morar em Maresias com 15 anos e morando ali juntas, enfim. Isso foi uma coisa que eu vi pesar bastante, né? Em termos de preconceito, eu acho que existe sim, infelizmente, uma cultura ainda machista, mas eu percebo que, de certa forma, as meninas que têm uma garra, aquela coisa interna do tipo, não vou dar mole, e eu falo isso muito para as atletas que eu treino, falando, se impõe. Infelizmente. Fez a volta, ele é mais forte, fez a volta, pode rabiar e a gente resolve aqui na areia. Lógico que ninguém vai sair brigando, mas assim, resolve em termos de moral, de conversa do tipo, você tá maluco, você vai querer comparar a tua força física? Jamais a menina, né, não jamais, mas na maioria das vezes, a menina não vai ter fisicamente, por questões óbvias, né, força para remar mais do que um homem, se a gente pegar a mesma faixa etária, a mesma estrutura física, não vai acontecer. Então você tem que ter bom senso. O cara pegou uma onda, 2, 3, aí a gente tem as meninas que têm um perfil mais quietinho e ficam acanhadas, tímidas e não produzem. Então aí também entra, né, a conversa mental do tipo, o que a gente vai fazer para mudar isso? Tem que ser mais agressiva. Às vezes é importante a gente despertar a agressividade em alguns atletas, né? Seja na competição, seja no treino. Outras a gente tem que colocar planos quentes, né? Em termos de calma aí, respira, vamos fazer uma meditação. Né? Mas existe sim, eu percebo essa diferença, porém eu percebo que as meninas que têm esse quezinho, essa faísquinha a mais, elas têm um potencial competitivo maior, tá? Eu vivenciei muito isso, quando aquelas meninas que
brigam no crowd, normalmente ali na competição, lógico, se ela tiver uma qualidade técnica, ela acaba se sobrepondo ali nas situações de demanda física, de estratégia, essa agressividade, Isso. digamos, positiva. Essas meninas, quando apresentam, elas têm é algo, por exemplo, que me atrai como treinador, ter um atleta desse perfil. E é isso. A gente até conversou com as meninas do Long, né? No episódio 35, e até falou um pouquinho sobre isso. Eu também concordo com você. Eu acho que, tipo, existe o preconceito? Existe. Infelizmente, existe. Né? O preconceito, ele não é só com as meninas. Existe o preconceito. Na verdade, eu coloquei errado. O preconceito existe, mas às vezes as meninas confundem preconceito por ser rabeirada. Né? Eu acho que elas chamam preconceito porque foi rabeirada. Ah, porque eu sou mulher e fui rabeirada. Mas com os homens também existe. E no caso das meninas, é o que eu falei, né? Então, tipo assim, se você se posiciona bem, rema e pega onda, isso aí não vai acontecer. Mas se você tá ali no inside, tá ali tentando aprender e tal, e vem um cara de lá de trás e pega onda, entendeu? Eu não acho que isso possa ser confundido com um preconceito. Seria a logística, né, de como funciona a coisa no outside, né? Tá no pico, não tá? Eu entendo o que você quer dizer, Peterson, e também concordo, de certa forma, com a tua colocação, sim. Eu acho que vai muito da postura, né, da surfista. Um tempo atrás, eu fiz algumas lives até com essas atletas, né, com algumas dessas atletas que eu treinei. Fiz uma live com a Ianca Costa, fiz com a Bruninha Queiroz, faz um trabalho bem legal com as meninas em termos de clínica de surf. E essas meninas têm muita atitude e elas falaram exatamente isso. Quando a gente passa a ter atitude, né, nós meninas, do tipo, tô posicionada, remei e vou, o cara, se ele rabiou ali porque não botou fé na primeira, quando ele voltar pro pico, ele vai ver que a galera, todo o próprio crowd do pico, já vai falar, ô meu amigo, tipo, tá louco, a menina tava na onda, né? E de contrapartida, se ficar mais ali para baixo, no rabinho, as coisas vão ficar um pouquinho mais complicadas, mas isso acaba sendo para todos, né? Qualquer um de nós que ficar mais pro rabo vai estar fora da prioridade no surf ali. Exatamente. Entendeu? Então eu acho que às vezes pode estar sendo construído um preconceito, mas sendo que, tipo, não é preconceito, é posicionamento, postura. Eu acho que são casos e casos, né? Do outro lado, esse entendimento de que fisicamente, né? Aí, né, não é preconceito, mas é fisiologia, né? A estrutura muscular de membros superiores do homem, na maioria das vezes, ela é maior, né? Então existe um recurso de musculatura maior das costas, né? Os dorsais vão proporcionar uma melhor remada, teoricamente, né? Se a gente for falar indivíduos de proporções similares. Mas, e aí entra o bom senso, né, cara? Eu peguei 3 ondas, né, de long principalmente, normalmente eu vou ali, eu procuro surfar sempre, vou pegar boa, não vou ficar pra lá e pra cá. E aí peguei 2, cara, com o maior prazer. Aí vai muito do indivíduo, da educação, do feeling, né? Vai, né, vamos junto, vai não, tipo, pode ir, eu vou atrás e vamos embora. Só para então finalizar aí, eu como mulher no lugar de fala da questão do preconceito, né? Eu ia pedir sua opinião. Então, é porque, assim, claro, o homem também é rabiado, mas o que eu percebo é que a gente precisa mostrar primeiro que a gente sabe surfar para ganhar o respeito, sabe, no lugar. Aí depois que tu pega uma onda, a pessoa vê que tu sabe surfar, porque a primeira impressão é de que a mulher não sabe. Então, o cara também já chega com mais
Ai, agora faltou a palavra. Já chega se impondo mais, né? E a menina acaba que já chega meio, né? Como vocês falaram, a gente tem que se impor, mas é isso que eu percebo mais, assim, a questão de mostrar primeiro e depois tu conquistar o respeito. E acredito que se chega um homem no pico, por mais... Claro, a gente percebe também, né? Na movimentação, quem que já tem uma remada certinha, quem sabe surfar. Mas pro homem é mais difícil, assim, ter rabiado, questão também de... Claro, se acontecer uma briga, uma coisa é muito, né, mais complicado, homem com homem. Mas é isso, acho. Assim, pode até não ser, de repente, acredito que seja, tá? Que é isso que eu tô falando. Mas é um sentimento que muitas mulheres estão sentindo, sabe? Assim, e talvez uma falta de um pouco de... Falei um pouco para falar. Um pouco de falta de... Ai, gente, faltou a minha palavra. De autoconfiança, né? Se tu chegar no ambiente e tu já ter a autoconfiança de estar ali e se colocar lá no meio, se posicionar e remar e pegar as ondas, e deu. É isso, acho que eu consegui transmitir um pouquinho do que eu sinto dentro do mar, sabe? Eu acredito, rapidinho, Leco, e aí você já responde, Monique. Eu acredito, Monique, que isso aí também é pelo fato de tipo, o surf popularizou muito, né? Então, é aquilo que eu já tinha falado, né? E, tipo, não é porque, tipo, a mulher, ela precisa mostrar que sabe surfar para poder ganhar respeito, mas se ela, eu acredito que não só para mulher, para ambos os sexos, homem e mulher, se começar, né, a entender o mar, entender a cultura, pode começar a amenizar essa situação. É delicado. Eu acho que o teu posicionamento faz sentido, pessoal. É uma, digamos, é algo que justifica alguns casos, mas eu não consigo deixar de enxergar ainda que sim, tem uma questão cultural, né? Esse processo do provar primeiro acaba sendo um preconceito, né? Então, por exemplo, né, a menina vai ter que entrar e pegar uma onda e mostrar que tem atitude. Só que talvez nessa primeira tentativa dela, ela já vai ser rabiada, porque já se pressupõe, né? O cara que tá ali fala, não vai passar sessão, coisa do tipo. Já o homem, ele vai ter que vacilar, tipo, ele vai ter que tomar uma vaca ou perder a onda boa para depois ela falar, meu irmão, aqui você não vai arrumar nada. Então eu vejo assim, ainda que existe parte de uma necessidade de mudança de atitude das meninas dentro da água, não dá para a gente negar que há um pré-conceito sim, e que a dinâmica dessa autoridade ela é conquistada de maneiras diferentes, né? Eu acho que ainda a gente tem que melhorar muito nesse aspecto. Entendi. Pois é. É isso aí. Leco, a gente vai chegando ao final já, porque isso não pode se estender muito, né? Porque senão acaba ficando muito longo. Mas o papo foi muito bacana, irmão. Eu tava conversando até com o Monique aqui. O papo foi muito massa. Eu acho que esse assunto é um assunto ainda nem um pouco do que é essa preparação mental, né? Mas antes da gente finalizar, eu queria que você deixasse aí seus contatos, suas redes sociais. Vamos lá, passou rápido mesmo, a gente falou muito pouco porque o papo foi bom, né? E a questão da mente, né, do treinamento mental, ela é ampla, ela é isso mesmo, ela tem que se misturar com as situações do dia a dia, né, com os nossos pensamentos, com os nossos medos, né, a gente dedicar tempo para se analisar e planejar mais as coisas e não fazer como a gente vem fazendo muito, tudo no automático, tudo na correria, sem prestar atenção, né, numa parte importante que é a nossa mente, ou o que a nossa mente está falando para nós. A gente ignora muito, né, os sinais que a mente e o corpo nos dá. Então fica assim essa chamada de atenção, não apenas pensando, poxa, eu quero melhorar algo, eu quero curar algo, né? Como eu falei, isso aí é um trabalho
de profissionais da saúde, outros profissionais da saúde, mas eu quero me preparar melhor, eu quero me sentir ainda melhor, eu quero fazer as coisas fluírem melhor, né? O meu surf ser mais descontraído, a minha tranquilidade na bateria acontecer de uma forma que eu consiga surfar o que eu surfo no meu dia a dia, né? Que é uma das maiores queixas. Então, pô, vai ser um prazer sempre que a gente puder estar falando sobre isso. É algo que me encanta, então é prazeroso. Falar de surf e agora de treinamento mental, junta tudo e fica tudo certo. Eu tenho um trabalho, né, um projeto pessoal que acontece desde 2020, quando eu encerrei minha passagem no Instituto, que é o Surf Mind Coach. Estamos lá no Instagram, o método sendo ainda desenvolvido, mas já com muito sucesso, em especial com atletas. E sim, a gente consegue atender a necessidade de cada pessoa, né? Seja presencial, seja à distância. Hoje a gente tem essa possibilidade sim, de estar fazendo a galera surfar sem perder a essência, sem perder o prazer, né? O simples prazer de deslizar sobre as ondas. Vamos surfar e voltar feliz para casa, galera. Massa, massa. E eu já vou dizer que a partir de hoje aí é um treinamento mental com você, porque eu preciso. Vamos lá, vamos desenvolver. Depois você me conta mais. Vamos. Vou contar sim, a gente vai se falar muito pelo WhatsApp ainda. Show. Mas é isso, Leco. Antes de eu te dar o boa noite aí, eu vou só dar um recado pra galera aqui. Não falei no início, né? Mas para quem curte nosso podcast aí, quem tá ligado aí no Instagram, no nosso Instagram, podcast, tem o link lá na Instagram, Linktree, e lá tem um linkzinho que vai direto pro nosso Catarse, né? Que é pra galera contribuir, ajudar de alguma forma, quem puder, né? E a gente tá pensando em outras possibilidades também. Teve a camisa agora, a gente lançou todas, né? Vai ficar pronta agora no final de agosto. E bastante coisa aí pela frente. Outra coisa que tá bem bacana é que a gente lançou agora, que é a Batalha de Rios, né? Pra galera participar aí, vai ter muita premiação. E na premiação do jurado, quilha pé no bico, tamanho 10,5, né? Isso aí é para qualquer lugar do Brasil. A Centerfins vai enviar, né? Então participem. Tem também o link lá no Linktree, lá tem o link que você clica lá e vai responder um formulário da Batalha de Rios. E lá nesse formulário mesmo você vai poder enviar, né? A gente criou esse formulário com tudo isso aí, porque muita gente perguntou pra gente no direct por que não podia encaminhar o Rios. Porque é o seguinte, a gente vai colocar tudo no e-mail, vai ter uma pastinha organizada para o nome do filme, quem fez o vídeo e do surfista, para quando a gente for começar a divulgar, colocar tudo isso organizado para não coisa de esquecer o nome do fotógrafo, esquecer o nome do filmmaker. Então, para a gente organizar tudo certinho, bonitinho, e quando for postar, para abrir para a votação da galera, postar tudo organizado. Então, é somente por isso, né? E quando manda no direct, aí pô, a gente tem que baixar no celular para poder jogar numa pasta, organizar. Então, é mais fácil a gente já no formulário e para vocês também. É muito fácil. Clicou lá, abre o formulário, só faz anexar o vídeo, pronto, enviou, acabou, tá participando. As inscrições são gratuitas, né? Vai começar vai ser de dia 1º de agosto até dia 30, né? Do dia 1 de setembro até dia 9, a gente vai estar disponibilizando todos os vídeos no Instagram do Cultura Longboard para poder. Então, esse é o recado. E respondendo, a gente tem recebido vários e-mails e directs, né, no Instagram. E teve um seguidor que ele pediu para falar, já que a gente está falando sobre essa coisa de mental, de equilíbrio e tal, dessa coisa que a gente já mencionou aí. Teve um seguidor que ele perguntou para explicar a diferença entre de equilíbrio normal e longboard,
Então, a prancha de equilíbrio normal eu não vou, mas a galera pode entrar lá na página @evolutionboard. A prancha de equilíbrio normal, aquela que tem um rolinho embaixo, ali é um universo muito grande de exercício que você vai treinar equilíbrio, vai treinar correção de base, né? Base, a força que você bota no bico da prancha, rabeta, consciência corporal, fortalecimento, né? Principalmente do core, trabalha muito o core. E o longboard é um treino de pura consciência corporal. Pra galera que já viu, quem não viu ainda, e vai dar uma olhada, mas o longboard é um treino de consciência corporal. Para treinar o footwork, né? Para treinar o equilíbrio, para treinar a andada para frente, para trás, treinar o hang 5, treinar o hang 10. Então é um treino 100% consciência corporal. Viu? Então é isso, o recado tá dado. Leco, mais uma vez, muito obrigado, irmão. Foi um papo muito enriquecedor. Eu espero e acredito que esse episódio aqui, esse papo que a gente tem hoje, vai ajudar muita gente, né? E tomara que muita gente também te procure aí para poder você estar fazendo esse trabalho de surf mental, né? Então, mais uma vez, obrigado. Vou agradecer então também o Leco pela disponibilidade, foi muito bom conversar. Vou usar bastante coisa do que eu aprendi aqui hoje, porque até o Pet pegou no meu pé ali, que a pergunta foi para mim. Foi mesmo. Que é uma coisa que eu luto bastante, essa questão também das competições, né? De falar e me soltar um pouquinho mais e trabalhar a mente. Bem legal. Obrigada, tá? Acho que o pessoal vai curtir bastante o papo. Legal, Magira, obrigado, foi um prazer estar com vocês, primeira oportunidade também de conhecê-los, né, em termos de conversa, e é isso, galera, estamos aí, contribuir é algo também que eu gosto muito, fico muito feliz quando eu tenho essa possibilidade, né, o pouco que eu sei pode ajudar a galera, em especial, como eu já disse, se for para melhorar dentro d'água, né. Então é isso, vamos em frente, que todos realmente curtam. Se tiver dúvida, de repente, alguma questãozinha, pode mandar lá um direct no Instagram, a gente abre uma mentoriazinha free para a galera, trocar uma ideia. Fica à vontade, eu podendo auxiliar vai ser um prazer. Vou deixar um abraço aí também para o nosso ouvinte Rafael. Ele não surfa de longboard, é surfista de pranchinha, mas é um ouvinte nosso aqui do podcast. Outro dia ele me encontrou lá em Jaguaribe, e aí a gente trocou uma ideia rápida. O mar tava quebrando e ele foi surfar, eu tava saindo do mar. Então um abraço aí, Rafael. Obrigado por escutar a gente, mesmo não sendo, né, seu estilo de surf, mas tá aqui escutando a gente. Valeu. E para não esquecer, né, agradecer também a nosso apoiador, que é a Sinterfins, né? Acho que a galera já escuta em todo episódio aí. A Sinterfins hoje é uma das principais fabricantes e que vem com um arsenal muito bom aí. Um abraço aí para Rony da Sinterfins. É isso. Galera, espero que vocês gostem desse episódio, curtam, compartilhem, comentem lá. Todo o comentário que vocês fazem lá no Instagram, isso é legal. É bom pra gente, é bom pra quem tá também sendo entrevistado, né? No caso hoje do Leco, posta lá o comentário, tira suas dúvidas, viu? Valeu. Um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite. Obrigado, Leco, Monique, e até a próxima.